Boa noite, prazer, Daniel. Eu acho que provavelmente muitos de vocês a gente já se falou por WhatsApp, por telefone, né? Então também é um prazer estar aqui. Na verdade, assim, eu montei uma apresentaçãozinha, nada muito comprida, né? Assim, só para mais realmente a ideia é tirar algumas dúvidas de vocês com relação a essa intoxicação por etileno glicol. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, né? Então, tanto eu quanto a Jaque, depois a gente tira as dúvidas de vocês, mas por mim não tem problema, qualquer coisa de tirar algumas dúvidas no meio da apresentação. Mas vocês vão ver que assim não é uma coisa muito prolongada, não vai ser muito, a ideia é não ser muito pesada também, né, para essa segunda-feira à noite. Tá? Então, né, o tema é sobre o etileno glicol mesmo, né? Então, por causa dessa intoxicação desses petiscos, né, e alguns dos petiscos, acho que agora também já tiraram, pensando para evitar dor de cabeça, né, para evitar qualquer problema, né? Até porque é um problema muito grave, tá? Então, até muitos desses pacientes, eles acabam falecendo e não sei se vocês lembram, acho que foi no começo do ano, ou no ano passado, a gente teve uma intoxicação por etileno glicol em cerveja de Belo Horizonte, né? E também muitos pacientes morreram, né? Ou alguns precisaram de transplante, alguns com muitas sequelas até hoje. Então, realmente é um problema muito grave que a gente precisa... na verdade, vocês vão ver que o grande lance aqui é evitar a intoxicação, tá? Porque vocês vão entender o porquê de muitos desses pacientes a gente não conseguir reverter ou a gente não conseguir resolver o problema, tá? Então, a gente pensando no etileno glicol, tá? Normalmente, na verdade, ele é o quê? Ele é um líquido, tá? Então, ele é um fluido anticongelante. Para que ele é utilizado, na verdade? Ele é utilizado nos países frios, então, Europa, Estados Unidos, para evitar que alguns líquidos utilizados no nosso dia a dia, eles evitem de congelar, tá? Então, aqui tem dois exemplos assim principais, né? Então, fluido que você pode colocar em radiadores de carro, em fluido de freio, né? Em fluido de direção. Então, você precisa pôr etileno glicol nesses veículos, né? Nos países frios, porque senão no inverno o líquido vai congelar e a gente não consegue utilizar os carros, né? Outro exemplo, aqui eu coloquei um esqueminha, na verdade, de como funciona a parte do ar-condicionado. Então, entra um fluido, né? O que vai fazer realmente resfriar o ar é um fluido que vai passar por todo o sistema, ele vai ser tanto aquecido quanto refrigerado. Se ele não tiver etileno glicol, ele vai congelar também. Aqui é mais um título de curiosidade e também, às vezes, de alerta se acontecer algum acidente em casa. Esse daqui são aqueles globos, que lá fora também é muito comum para decoração, né? Que são aqueles globos que tem aqueles flocos que você vira ele, e aí quando você põe na posição normal, tem paisagens e parece que está nevando. Na verdade, esse líquido que está aqui dentro, ele tem etileno glicol também, tá? Então, se por acaso alguém tiver um em casa, coisa assim, e acontecer um acidente de cair e quebrar, toma cuidado, porque tem etileno glicol, tá? Um dos grandes problemas, a gente pensando no etileno glicol, assim, é um líquido incolor, inodoro e ele é bem adocicado. Então, ele é facilmente ingerido por acidente por nossos pets, tanto cães quanto gatos, tá? E a dose letal do etileno glicol, se vocês forem olhar aqui, é extremamente baixa, tá? Essa daqui, a dose letal que eles colocam, é do etileno glicol puro, né? Não diluído. Então, para cão, é 6,6 ml por quilo, gato em torno de 1,5 ml por quilo, tá? Já é o suficiente, não é nem... Aqui eles não colocam nem como DL50, como a gente vê como muitas coisas, eles colocam como dose letal mesmo, tá?
Então, quando a gente pensa no etileno glicol, uma vez absorvida, tá? Desculpa, uma vez ingerido, ele tem uma absorção extremamente rápida, tá? Então, a gente já tem um pico sérico em 2 a 3 horas após a ingestão do etileno glicol. Ele vai afetar tanto o sistema trato gastrointestinal, como também sistema nervoso central, mas principalmente os rins, tá? E o problema, na verdade, aqui do etileno glicol não é o etileno glicol propriamente dito, na verdade, mas sim os seus metabólitos. Então, assim que é absorvido, esse etileno glicol vai para o fígado, onde ele vai ser metabolizado. E lá no fígado, os principais metabólitos, na verdade, são cristais de oxalato de cálcio, tá? Esses cristais de oxalato de cálcio, eles vão ser, na verdade, filtrados, e aí, tanto no túbulo contornado proximal quanto no túbulo contornado distal, eles vão se depositar e causar uma lesão nessas células tubulares, causando necrose e causando obstrução tubular, tá? Então, aqui que é realmente o maior dos problemas. E é uma lesão realmente muito agressiva. Então, esses cristais de oxalato, eles vão lesar essas células tubulares. Essas células tubulares vão necrosar, vão cair para o meio do túbulo renal, e aí vão causar uma obstrução desse néfron. E, consequentemente, o néfron vai ficar inativo, e isso encadeia em nos néfrons renais. Eles vai causar uma injúria renal aguda e muitas vezes esse paciente evolui para a falência renal. Tá? O diagnóstico, eles falam, né, que você pode fazer a dosagem sérica, só que qual que é o problema? Da mesma forma que o pico sérico é muito rápido, ele é metabolizado e eliminado muito rápido pelo organismo. Então, assim, depois de 6 horas, muitas vezes você não consegue fazer essa dosagem sérica. E como é uma dosagem muito específica, que aqui no Brasil assim, não é de rotina, dificilmente a gente conseguiria fazer essa dosagem sérica, tá? Então, uma das formas da gente conseguir o diagnóstico seria histórico, tá? Então, um paciente que ingeriu o petisco, e aí você vai, por exemplo, na urinálise, você vai pegar bastante cristais de oxalato de cálcio e no histopatológico também, né? Tanto que muitos desses pacientes que acabaram falecendo foi para necrópsia, e na necrópsia eles encontraram muitos depósitos de cristais de oxalato nos rins. Tá? Então, essa parte do depósito de cristais de oxalato é uma característica bem importante da intoxicação por etileno glicol. Aqui, então, vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas, e aqui vocês vão ver que, na verdade, pela evolução das manifestações clínicas e pelo tempo de intoxicação, a gente só tem pego esses pacientes normalmente em estágios avançados, aqueles estágios que já muitas vezes não adianta fazer o antídoto, tá? Dificilmente a gente vai conseguir minimizar essas lesões tubulares, coisas do tipo. Então, a gente só vai acabar tratando e tentar reverter as consequências, tá? Então, eles dividem, na verdade, as manifestações clínicas em 3 estágios, tá? O primeiro estágio, ela já começa entre meia hora a 12 horas da intoxicação. E aí a gente já começa a ter letargia, hipoanorexia, ataxia, vômito, poliúria, polidipsia, hipotermia, né? De alteração laboratorial que eles citam nesse estágio, aí normalmente é uma hiperosmolaridade e acidose metabólica, tá? Aí eles colocam, né, com anion gap aumentado. Então aqui, dificilmente a gente pegou esse paciente, tá? Porque a gente não sabia de nada disso. E muitos cães, eles tiveram uma injúria renal aguda, tá? Evoluíram para anúria, oligúria, falência renal, e sem a gente saber de todas essas intoxicações, tá? Tanto que agora, depois que surgiu tudo isso, já surgiram vários outros pacientes que alguns meses atrás, eles tiveram uma injúria renal aguda,
sem causa nenhuma, e aí depois foi ver, eles tinham ingerido também o petisco, tá? Então, dificilmente a gente pega aqui. Essa fase inicial, já na Europa, Estados Unidos, isso já é uma coisa mais fácil de acontecer, porque eles podem ter, né, esses acidentes. Então, eles muitas vezes eles têm esse fluido de freio, esse fluido de radiador em casa, e de repente vaza, ou tem vazamento no próprio carro, e aí eles pegam o cão lambendo ou o gato lambendo, tá? Então eles já levam para o veterinário e aí a gente tem a possibilidade de usar os antídotos, tá? Mas se não, se você de repente, morando lá, você não viu, mas tem esses sintomas, vai para lá, a gente até teria de repente acidose metabólica, a gente poderia até ter já também cristais de oxalato, pensando na velocidade da metabolização. O estágio 2, ele já seria de 12 a 24 horas pós-ingestão, tá? Que aí a gente já começa a ter desidratação importante, taquicardia, taquipneia. Então, os sintomas vão evoluindo e eles evoluem muito rápido, tá? E aí, no estágio 3, que aí já são de 24 a 72 horas depois. Então, a maioria dos nossos pacientes, muitos deles, às vezes, já passaram de 72 horas, né? Porque, de repente, comia o petisco, que ninguém sabia que estava intoxicado, ficou mais quieto, parou de comer, de repente começou a vomitar. Às vezes, o tutor já dá, de repente, um Vonal, um Gavis, para ver se melhora. Não melhora, aí leva para o veterinário. Nessa história, muitas vezes já passou 24, 72 horas, tá? E aí aqui, já com 24 a 72 horas, a gente já pode ter uma IRA, tá? Então, a gente já pode ter uma injúria renal aguda, tá? E que a gente, às vezes, já não vai conseguir reverter. Normalmente, nesse estágio, então, aí a gente já vai ter uma azotemia importante, oligúria, anúria, hipercalemia, depressão, convulsão, e aí óbito, tá? Então, aqui vocês conseguem ver que a evolução realmente da intoxicação por etileno glicol, ela é muito rápida, tá? E ela pode ir realmente muito rápida para uma injúria renal aguda, tá? E nessa fase aqui, na verdade, vocês vão ver, quando a gente falar um pouco de tratamento rapidinho, que o tratamento, na verdade, ele entra na primeira fase, no primeiro estágio de manifestações clínicas, né? Quando a gente pensa na utilização dos antídotos, tá? Aqui a gente já não consegue mais entrar. Então, assim, pacientes que eles colocam que pacientes com histórico de ingestão de etileno glicol, então, esses aqui já são alguns exames que eles já recomendam você já fazer logo de cara. Então, ureia, creatinina, eletrólitos, hemogasometria, urinálise, e eles até comentam de ultrassom abdominal, porque às vezes você pode pegar um ultrassom que a gente já vê o rim bem inflamado e você já pode verificar também no ultrassom, às vezes alguns depósitos, algumas mineralizações, pensando nesses cristais de oxalato de cálcio, porque é muito rápido, tá? Então, você vai ter uma azotemia muito importante, tá? Bom, no caso dos eletrólitos, principalmente o sódio, então a gente é muito comum, até por uma desidratação muito severa, a gente tem uma hipernatremia, né, evoluindo para uma anúria, hipercalemia, tá? Na hemogasometria, então, uma acidose metabólica com anion gap aumentado, e na urinálise a gente vai ver muitos cristais de oxalato de cálcio, tá? Então, suspeitou, eles já falam de pegar, de já fazer essa bateria de exames, e aí, dependendo da evolução, você vai acompanhando e comparando a evolução dos exames, tá? Pensando um pouquinho, agora já indo um pouquinho na parte de tratamento, se alguém tiver uma dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Então, os antídotos, na verdade, eles vão fazer, né, esse bloqueio hepático da metabolização.
Na verdade, são substâncias que vão competir com o etilenoglicol pelo seu sítio, consequentemente, evitando que esse etilenoglicol ele seja metabolizado e, consequentemente, eliminado, tá? Então, a gente tem como usar solução de etanol, né? Então, tem duas concentrações. Aqui são as doses preconizadas. Então, assim, na verdade, aqui vocês podem ver que não é apenas também uma aplicação dessa solução, né? Essa solução menos concentrada. Você faz uma dose em bolos, depois você deixa em CRI, tá? E normalmente essa CRI, ela costuma ser pelo menos aí uns 2 dias. Nesse outro protocolo, então, ó, se vocês verificarem aqui, então, primeiro você faz bolos a cada 4 horas, totalizando 5 aplicações. Depois você passa a fazer a cada 6 horas, totalizando mais 4 aplicações, tá? Então, é em torno de uns 2 dias de tratamento com o antídoto, né? Não é apenas a gente aplicar o antídoto e pronto, resolver o problema. E, além disso, você tem como minimizar os efeitos deletérios que o etilenoglicol e principalmente seus metabólitos vão causar. Tá? E lá na frente a gente vai comentar um pouquinho, na verdade, seria viável, então, você fazer o antídoto e entrar com a hemodiálise para tentar eliminar o etilenoglicol. Uma outra medicação que também é utilizado, né, é esse formepizol, tá? Mas aqui também, da mesma forma, vocês podem verificar que não é simplesmente uma aplicação. Então, você faz um bolus lento, em 15, 30 minutos, a cada 3 horas, tá? Depois, você já faz um bolus uma dosagem mais baixa, a cada 12 a 24 horas, então, normalmente, aí por umas 3 aplicações, né? E a gente termina com esse último bolus que a gente faz em 36 horas. Então, assim, não é uma coisa tão simples, e ainda mais a gente aqui no Brasil, não seria tão fácil a gente conseguir essa medicação, esse antídoto, tá? Uma coisa que eles falam, tanto na parte do etanol, quanto do formepizol, tomar muito cuidado e você ficar em cima desse paciente, porque o próprio antídoto, ele pode causar hipotermia, hipoglicemia e depressão respiratória, tá? O que, na verdade, até mesmo a própria evolução da intoxicação e da lesão que o etilenglicol causa já vai acabar originando tudo isso. Então, tomar muito cuidado nesses casos aqui, tá? E aí eles aqui já entram um pouquinho na parte renal, um pouquinho mais específico, tá? Então, aqui eles falam para você estadiar a parte renal, tá? Para daí você decidir, é caso de terapia substitutiva, que seria a hemodiálise ou diálise peritoneal, ou não. É só tomar cuidado que aqui esse estadiamento renal, na verdade, não é o estadiamento que a gente está acostumado a utilizar, né? Existe um outro estadiamento, que é o estadiamento da injúria renal aguda. Então, seria esse estadiamento que a gente teria que seguir. E aqui eles já falam, então, assim, à medida que a evolução da lesão renal vai acontecendo, o paciente vai piorando, então, às vezes, a gente já vai ter indicação, às vezes, de hemodiálise já no início, tá? Então, por exemplo, você está evoluindo para uma IRA, a gente está no estágio 1 do estadiamento da injúria renal aguda. Esse paciente passou do estágio 1 para o 2 e não respondeu à reposição volêmica, eles já falam de indicação de hemodiálise, tá? Então, aqui, pela técnica de difusão, que seria a hemodiálise comum, que todo mundo conhece, tá? Simplesmente você filtrar esse sangue para, principalmente, tirar ureia e creatinina, você consegue tirar o etilenoglicol, né, em estágios iniciais, então, da mesma forma que o antídoto, tá? Aqui a hemodiálise para tirar o etilenoglicol, ele vai ser efetivo nas primeiras horas. Passou de 8, estourando 12 horas
de intoxicação, já a hemodiálise não vai ser efetiva para tirar o etileno glicol. Ela já vai ser pensando em tentar deixar esse paciente clinicamente bem ou melhor, para a gente tentar conseguir reverter toda a injúria renal que aconteceu e de todo o metabolismo. Tá? Já se você acompanha o seu paciente e você tem um débito urinário menor do que 1 ml por quilo-hora durante 6 horas e também não responde à reposição volêmica, então eles já falam de você fazer uma ultrafiltração. Tá? O que seria essa ultrafiltração? É uma técnica da hemodiálise, então a máquina de hemodiálise ela faz isso. Você aqui, o intuito não é simplesmente filtrar o sangue para eliminar as toxinas, mas como o débito urinário está baixo e esse paciente vai começar a acumular líquido no organismo, a técnica de ultrafiltração ela tem a tendência de tirar esse líquido para não deixar esse cachorro entrar em edema pulmonar, fazer anasarca, então ter as complicações pelo acúmulo do líquido devido ao baixo débito urinário. Tá? Aqui eu coloquei uma imagem tanto de diálise peritoneal quanto da hemodiálise. Tá? Então, pensando no etilenoglicol, as duas técnicas são eficientes. Na verdade, lógico que a hemodiálise é muito mais eficiente, mas nem sempre você teria a possibilidade de fazer hemodiálise. Tá? Então, às vezes você não tem uma máquina de hemodiálise, né? Ou se não, em algumas situações, na verdade, o seu paciente não tem peso suficiente para fazer hemodiálise. Então, você pega esses cães menores, né? A gente teve muito Spitz intoxicado, você pega York, de repente gato. Então, a gente não consegue fazer hemodiálise, tudo bem, a diálise peritoneal, ela vai ser efetiva nesses casos. E mesmo na diálise peritoneal, a gente tem a possibilidade de conseguir fazer essas duas técnicas, né, vamos dizer assim, entre aspas, de diálise. Tanto a difusão, que é simplesmente a filtração do sangue, quanto a hiperfiltração, que seria além de filtrar o sangue, a gente conseguir tirar líquido do paciente. Tá? Então, aqui eu acho que é pensando um pouquinho mais na hemodiálise. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês, existem 2 tipos de estadiamento desse paciente com injúria renal aguda. Tá? Que ele vai, assim como no doente renal crônico, ele vai levar em consideração a creatinina sérica também. Tá? Então, esse primeiro estadiamento, ele vai do 1 ao 5, então são 5 estágios, ele é de acordo com a creatinina, tá? Então, que nem vocês, se vocês lembrarem no slide anterior, eles falam que se você tem um paciente que está indo do estágio 1 para 2 e não responde à reposição volêmica, já tem indicação de hemodiálise ou diálise peritoneal. Ó, paciente que vai de 1 para 2, ele tem 1,6 de creatinina, 1,7 você já está no estágio 2. Então, já bem no começo, já tem sua indicação de hemodiálise se esse paciente não está respondendo como você gostaria. Tá? Além disso, esse estadiamento ele é um pouquinho mais complicado e ele leva em consideração a parte de oligúria, alguns dados a mais. Tá? Então, aqui no estágio 1, que é aquele paciente até que nem está azotêmico, né? Então, você leva em consideração vários exames laboratoriais, mas o mais importante, na verdade, do estadiamento da injúria renal aguda é principalmente você levar em consideração a creatinina e levar em consideração o débito urinário. Tá? Nesse estadiamento, ele coloca aqui. Então, por exemplo, no estágio 1, você tem um paciente em oligúria ou anúria por mais de 6 horas, tá? Já é uma complicação. Né? No estágio 2, por exemplo, e eles também vão falando, ó, que à medida, tanto 1 quanto 2, 3, à medida que a sua creatinina vai piorando, e eles colocam em torno de 0,3 miligramas por decilitro a cada 48 horas, tá? Você já tem uma evolução desse quadro. Então, você não precisa ter uma piora, teoricamente, só da creatinina. Você pode ter uma creatinina normal, então, por exemplo, se você tem um paciente no estágio 2 que tem 2 de creatinina, mais
a sua creatinina está aumentando 0,3 cada 48 horas, você está tendo uma lesão, uma injúria renal aguda. Tá? Então, aqui é um dos estadiamentos de injúria renal aguda, o outro ele já é um pouquinho mais simples. Tá? O outro ele já leva em consideração apenas a creatinina, tá? E se o paciente é anúrico ou ligúrico. Então, esses daqui são os subestadiamentos que na doença renal crônica, a gente tem aquele subestadiamento de acordo com a proteinúria, de acordo com a hipertensão. Aqui não, se leva em consideração a creatinina, se é oligúrico ou não. Se ele realmente for oligúrico, está piorando, aí eles levam em consideração se é caso de técnica de substituição renal ou não, que seria a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Tá? Então, esses são os dois tipos de tratamento, de estadiamento da injúria renal aguda. Esse segundo ele é um pouco mais fácil de utilizar, tá? Porque o primeiro, né, essa parte aqui de piora de 0,3 miligramas por decilitro, dependendo da técnica laboratorial que a gente tem, a gente pode ter essa variação numa mesma amostra, tá? Você coleta sangue do paciente, você dosa a creatinina, no final do dia você dosa, e às vezes, dependendo da técnica laboratorial que você usa, você pode, na mesma amostra, ter uma variação de 0,2, 0,3 de miligramas. Mas, eu acho que aqui é importante para a gente só ficar de olho, no paciente internado. É muito comum, internou com 0,8 de creatinina, vai repetir, está 0,1, 0,2, a creatinina está normal. Mas será que talvez essa piora da creatinina, a gente não está tendo uma injúria renal aguda de um paciente internado? Então, talvez se isso começar a acontecer com seus pacientes, liga um sinal de alerta. Aí já não falando de doença, da intoxicação por etileno glicol, mas eu acho que já falando de um paciente internado. Tá? Então, acho que essas duas são interessantes. Além disso, a gente pensando, então, o tratamento, a gente precisa ver todo o resto também. Então, toda essa parte da acidemia, acidose metabólica, desidratação, né? Não esquecer que o suporte nutricional é muito importante nesse paciente. Então, na maioria dos casos, os pacientes que precisam ir para a hemodiálise, já que a gente vai sedar para pôr o catéter jugular, o catéter central, né? Ou a gente vai anestesiar para a implantação do catéter de diálise peritoneal, já aproveita e você coloca um tubo esofágico, tá? Porque aí a gente precisa alimentar adequadamente esse paciente, né? Fazer um excelente suporte gastrointestinal, né? Isso é outra coisa também muito importante. No caso aqui da correção da acidose metabólica, quando eles falam de etileno glicol, aí eles já colocam um pouco essa observação. Então, você tomar muito cuidado com essa reposição, até porque muitas vezes esse paciente já tem uma hipernatremia, tá? Então, eles só falam para você, na verdade, corrigir essa parte de acidose quando você tem um pH menor que 7,1 e um bicarbonato menor que 10, né? O que muitas vezes, por exemplo, num paciente doente renal crônico, ou às vezes dependendo da injúria renal aguda, às vezes, pensando nesse bicarbonato de 10, muitas vezes a gente já está suplementando, pelo menos por via oral, tá? Então, no caso aqui da intoxicação por etileno glicol, eles já colocam essa observação pensando na correção do bicarbonato, tá? Eu acho que, de modo geral, sim, era mais ou menos isso. Até porque a ideia também é de ser um pouco um bate-papo. Então, a gente achou melhor até não fazer uma apresentação de horas, né? Para não ser cansativo e também para poder tentar tirar muitas dúvidas de vocês. Apesar que, assim, a gente também não sabe muito bem, a gente está aprendendo agora um pouco melhor como lidar com isso, com essa intoxicação que aconteceu. Mas então a ideia seria mais ou menos essa, né? Para aí agora a gente ir conversando, né? Fazendo um bate-papo e tirando as dúvidas de vocês, tá? Então acho que seria mais ou menos isso, tá? O que eu teria mais para falar, tá? Se vocês tiverem dúvidas, coisas assim, eu estou à disposição, a Jaque também está à disposição,
né, para tirar as dúvidas de vocês. Ou também, se alguma coisa não ficou tão claro, né, aí vocês podem perguntar. Eu acho que é mais ou menos isso, Perfeito, Fê. Dani. Muito obrigada, viu, Dani? A apresentação foi ótima. Acho que Dani, era foi isso mesmo, ótimo. né? A gente queria isso mesmo, né? Colocar o assunto para discussão, entender o que que é, né? O que que a gente tem que fazer. E foi muito bom. Obrigada mesmo por todos os esclarecimentos. Ô, Fê, eu posso só complementar algumas Pode, coisas que o lógico. Dani, obrigado, viu? Foi muito bom mesmo. E só, só falando, né, o que o Dani falou mesmo, a gente também está aprendendo, né? Porque a gente não costuma ter intoxicação por etilenglicol no Brasil. Nos Estados Unidos isso é bem comum por causa dos anticongelantes lá do carro, né? Mas o que a gente aprendeu, né, de todos esses casos, de tudo que está acontecendo, é a gente, de fato, fazer a importância desse estadiamento também da lesão renal aguda que o Dani mostrou, né? Porque a intervenção precoce ela é muito importante nesses pacientes, né? Então, às vezes, não esperar chegar no 8, 10 de creatinina. A gente pegou um paciente lá no Pacaembu com 18, né, de creatinina, porque realmente quanto mais a gente espera, né, e Dani, se me corrija se eu estiver falando besteira, pior é o prognóstico, né? Apesar do prognóstico já ser ruim, né? Uma lesão renal aguda já extremamente severa, que o etilenglicol causa. Então, passou de 1 para 2, que foi o que o Dani mostrou aí, né? Então, às vezes são alterações, pequenas alterações mesmo na creatinina, mas se é um paciente que se tem essa possibilidade de ser o etilenglicol, é um paciente que talvez já se beneficiaria com terapia renal substitutiva, uma terapia mais intensiva para a gente tentar melhorar, né, esses danos o máximo que a gente conseguir e o mais rápido também, né? Então, acho que essa precocidade ela é bem importante, né? Infelizmente, a gente tem pego, e acredito que todo mundo aqui, né, tem pego pacientes já num estágio mais avançado, e até respondendo a pergunta que fizeram, né, de qual é a taxa de sucesso, Regina, né, Regina, tudo bem? É baixíssima, infelizmente, né? A gente teve, acho que em média, uns 10 pacientes, né, Dani? Mais ou menos. E até onde eu Isso. sei, a gente teve sucesso em um deles. Não sei se outra unidade teve, mas foi essa paciente que a gente atendeu no PACA, foi até o encaminhado de um de vocês, né, encaminhado de colega para a gente. Só que essa foi completamente fora da curva, né, porque ela chegou lá no Pacaembu, a gente viu os exames, 18 de creatinina, a gente corre, vamos fazer já, né, uma triagem, deve estar mal, pressão baixa, com acidose, e ela entrou abanando o rabo, assim, no hospital. Ela foi realmente um ponto fora da curva. E ela ficou bem, né? Assim, a gente conseguiu, com 3 sessões de hemodiálise, ela acabou se recuperando bem. Mas ela foi fora da curva. Você sabe de mais algum, Dani, que a gente teve uma resposta bacana? Não, acho que no PET Care não, mas eu acho que de modo geral fora, porque até conversando com o pessoal, É, teve paciente que, assim, eu acho que dialisou 10, 12 vezes e acabou falecendo depois. Então, assim, a taxa de sucesso realmente é muito baixa por isso, porque a gente pegou eles muito tarde, né? E aí depois começam a surgir alguns outros pacientes, né? Eu acho que eu tive um também que foi encaminhado, mas isso antes de estourar essa bomba da intoxicação, era uma shih tzu de 2, 3 anos, que fez uma renal aguda. Quando ela chegou para mim já estava em oligúria e assim não teve muito o que fazer. E aí depois, agora quando surgiu tudo isso, os tutores foram ver e eles davam esse petisco para ela, né? Então esse que é o problema, mas é isso, a coisa tem que ser precoce, né? É que a gente não tem o hábito, lá fora eles já têm o hábito, então eles já sabem como tratar, né? A gente conversa, tem um veterinário que a gente conhece, que ele é professor lá fora, ele teve, ele conta essa história, né? Acho que a Jaque lembra ele contando essa história nas aulas, né? Quando sim, ele dá aula pra gente. O cão dele se intoxicou com etilenglicol. Na época, ele era residente, a esposa era residente na medicina, eles não tinham dinheiro para tratar e de internar, porque lá nos Estados Unidos isso é caríssimo. cara. Então não tinha como
internar, nem fazer hemodiálise, então ele acabou tratando em casa. Então, eu não coloquei aqui, até porque eu acho que não é o intuito, até para a gente também não fazer isso, né? Mas é que foi a solução que ele teve, que foi, na verdade, ele, como não tinha como internar e fazer hemodiálise, ele acabou dando álcool para o cão, né? Então, existe, né, uma diluição certinha, um jeito meio certinho, assim, então, lógico, lá fora, não tenho como internar, não tenho como fazer isso, tem algumas coisas, mas é isso, tem que ser no começo. E eles conseguiram salvar o cão dele, mas ele pegou, ele viu o cão tomando etileno glicol. A gente pegou esses pacientes já, na verdade, se for olhar, muitos deles, às vezes, depois do estágio 3, então mais de 72 horas da intoxicação, né? E aí a gente não tem só agora o problema da injúria renal aguda, mas aí de todas as alterações metabólicas que essa azotemia intensa, essa acidose metabólica, essa lesão do trato gastrointestinal está causando, aí a gente já começa a ter as outras consequências também. Sim, é verdade, né, gente? E pegou, acho que todo mundo de surpresa, né? Porque, igual vocês estavam falando, lá fora já é algo que é comum de acontecer, né? Com a rotina que eles têm aí do uso dos anticongelantes, mas para aqui, para a gente aqui no Brasil, realmente foi algo novo, né? Que a gente está tendo que lidar aí com esses casos graves, né? E, enfim, por isso que é muito legal mesmo a gente colocar para discussão e conseguir todo mundo conversar aí sobre isso. E eu queria pegar algumas das perguntas que o pessoal está fazendo para conseguir aí responder a pergunta de todo mundo para ir fazendo para vocês, tá? O Humberto e a Roberta fizeram perguntas bem parecidas, né? O Humberto perguntou como que esse etileno glicol foi parar nos petiscos, e a Roberta perguntou, né, se essa intoxicação é relacionada ao excesso de propileno glicol, né? Vocês querem responder, gente? Eu acho que assim, bom, já que depois também corrige. Eu acho que na nossa intoxicação por etileno glicol, na minha opinião, eu acho que assim, é um caso pior do que aconteceu da cervejaria, tá? Por que eu penso isso? Porque na cervejaria foi, talvez, tá, lógico, teve manutenção que não foi feita adequadamente ou algum problema, mas lá foi contaminação. Então, na parte da produção da cerveja, a gente entra o propileno glicol, desculpa, o etileno glicol, entra no fluido de refrigeração da produção da cerveja. E aí teve um vazamento e esse fluido contaminou a cerveja. Tá? Então, eu acho que o pessoal tem que ser punido, tem que ser, mas eu acho que talvez, assim, entre aspas, é um pouco menos grave, porque eu acho que na veterinária, pelo que a gente está vendo, eu acho que foi alguém que simplesmente, ou de repente não achava que ia dar problema e simplesmente substituiu o propileno glicol pelo etileno glicol lá na cadeia, lá na frente, lá atrás, né? Na química ou na importadora, coisa assim, talvez pensando de ser um produto mais barato ou talvez mais acessível, não sei, né? Sim. Então, na verdade, é isso, é que o propileno glicol, pelo que eu estava vendo e conversando com o pessoal, ele entra nesses petiscos, né, bifinho, essas coisas, para deixar o petisco mais úmido, né? Teoricamente, o propileno glicol ele não costuma causar problema, né? A menos que ele esteja contaminado algum problema, tá? Lógico que aí é uma sucessão de erros, né? Eu acho que nem quando a gente pega, putz, teve um acidente aéreo, caiu um avião. Não é um detalhe que faz esse avião cair. É uma cadeia de eventos que, se você consegue corrigir lá atrás, teoricamente esse avião não teria caído. Eu acho que aqui também. Porque por mais que, de repente, a empresa que comprou esse propileno de glicol, esse etileno glicol achando que era propileno glicol, se eles tivessem uma boa, ou teve alguma falha na parte de qualidade, né? Então, de receber esse produto, ver se realmente esse produto é o que eles compraram, ver se realmente ele não está contaminado, essas coisas. Então, acho que foi uma sucessão de erros que causaram todas essas intoxicações. Tá? Exatamente, né, Dani? O famoso controle de qualidade, né, que é tão importante Uhum. e que nessas horas que a gente, né, acaba vendo aí a diferença que faz, né? E até a Roberta aqui perguntou, né, se propileno glicol e etileno glicol são a mesma coisa? Na verdade, não, né, Roberta? O propileno glicol, ele é um aditivo, né,
é utilizado, como o Dani falou, para muitas vezes conferir a maciez, uma homogeneidade ao produto, né? Por isso que geralmente é adicionado aos petiscos, obviamente numa quantidade, né, regulamentada ali, permitida. O que aconteceu foi a contaminação, né, desse propilenoglicol, que é fornecido a uma série de indústrias, com a molécula de monoetilenoglicol, que é extremamente tóxica, né? E a empresa responsável, né, pelo fornecimento desses lotes foi a Tecnoclean Industrial, né? E aí ela fornece aí para diversas empresas de petisco, que são as empresas listadas, até que era a dúvida da Maria Araci, né, em relação à lista, né, de produtos, e eu enviei 2 links aqui no chat para vocês que fala ali sobre todas as indústrias, né, onde teve casos, né, de recolhimento de produtos da indústria, e o primeiro link aqui que fala também sobre alguns lotes em específico dessas indústrias, tá? Beleza. Só um cuidado, Fer, porque a gente também não sabe, né, como é que foi que aconteceu. Se o próprio fabricante também, ele foi, a Tecnoclean, ela foi também enganada, entre aspas, e às vezes o próprio controle de qualidade, ele pode ser complicado, porque às vezes detectar a molécula de uma maneira rápida e prática, às vezes também não é possível durante o recebimento da amostra, né? Foi o que a gente já estava até vendo quando a gente foi visitar a fábrica. E não desses petiscos, né? A gente foi visitar uma fábrica de medicamentos. E a outra coisa que eu ia comentar, a gente só... Eu acho que isso tem que... isso só abre mais os olhos para a gente, né? De tomar mais cuidado com o que a gente está comprando. Agora eu tenho certeza que todo mundo vai passar a ler o rótulo do que está comprando. E o propilenoglicol ele também pode ser utilizado para resfriar a massa em si, né? Então ela pode ser utilizada durante o procedimento, não necessariamente dentro da composição, mas ele pode ser utilizado para resfriamento. Então ele não vai na massa em si, mas ele vai lá de fora. Então é algo que também pode acontecer. Perfeito. Eu respondi algumas coisas ali também no chat. Eu vi, obrigada, Cília. Imagina. Acho que pegando um pouco até o que a Maria do Carmo falou, né, que é importante a gente não deixar isso acontecer, né, porque a gente sabe que quando acontece, quando tem a intoxicação, a taxa de sucesso realmente é muito baixa. O próprio mapa, ele também soltou, né, um comunicado para evitar realmente os petiscos, né, que tenham o próprio propilenoglicol, porque acho que a gente ainda não sabe qual é o tamanho disso, né? Então, existem algumas empresas que sabidamente já pediram esse recall, né, já falaram realmente para não oferecer, né, os petiscos, mas não se sabe ainda qual é a magnitude disso tudo, né? Então, a nossa recomendação, na verdade, é sempre entrar em contato com o fabricante, né? Assim, toda empresa tem um SAC, conversa com o SAC e ver qual é a orientação realmente do fabricante em relação a isso, para a gente evitar realmente que mais clientes passem por isso, mais famílias passem por isso, né? Assim como o Dani falou de um paciente deles lá, a gente também teve um paciente que faleceu em junho, lá no Pacaembu, que a gente não descobriu a causa da lesão renal aguda na época, e a tutora hoje, vendo tudo isso que estava acontecendo, sinalizou que o paciente comia daqueles primeiros petiscos lá que saiu, né? Então, o importante é isso, né? Assim, sempre orientar, nossa obrigação dar essa orientação também para os tutores, né? Eu acho que isso impede realmente que eles cheguem a este ponto e infelizmente, o prognóstico é bem ruim quando acontece. Verdade, Jaque, perfeito. Gente, a Letícia perguntou aqui para a gente se existe a chance de 2 cães da mesma casa comerem um petisco e só um se intoxicar? Não sei se o Dani quer responder, mas assim, não, é caso a caso, né? Então, poder acontecer pode, né? Assim, cada organismo vai responder de forma diferente, da mesma forma também vai depender da quantidade de petisco que cada um, de repente, vai comer, tá? Mas, assim, o mais comum talvez seja de todos
serem, né? Acho que teve um caso, né, até que passou no Fantástico, que acho que teve vários da casa, né? Acho que eram 3, 4 cães, 2 morreram, acho que 1, 2 sobreviveram, né? Mas teoricamente até pode sim acontecer, né? Vai muito da quantidade, né? A gente teve também casos de paciente que foi fazer exame lá para fazer tratamento periodontal, aconteceu lá também no PACA, né? E conversando, tal, o tutor falou, sabe aquele petisco lá que tá todo mundo falando? Então, ele come. Cachorro ótimo clinicamente, né? Já fazia, sei lá, uma semana que já tinha comido petisco. E aí eu falei, tá, qual é a quantidade, né? Não, comeu meio petisquinho e tal, falei, não, ainda assim, vamos ver o resultado, e vamos... Perguntei dos sinais que o Dani passou lá, de poliúria, polidipsia, anorexia, vômito, nada, zero, né? Os exames realmente, tipo, super, super bons, cachorro estável, tudo bem, né? Então, assim, varia muito de quantidade de cada paciente, mas como o Daniel falou, o mais comum é realmente que tenha, de fato, a lesão renal aguda, né? O exame de urina que a gente acaba não dando muita atenção para ele, né? Tipo, nós médicos a gente gosta de um exame de urina, né? Mas ele é importante também, né? Porque alguns pacientes vão ter os cristais de oxalato de cálcio na urina. E aí isso é mais um motivo para a gente pensar que, de fato, pode ter sido uma intoxicação por etileno glicol. E quando já tem, né, o prognóstico a gente sabe que é pior também. Então, isso também pode ajudar a gente, né, no diagnóstico. E, de repente, até um diagnóstico mais assertivo, né? Com certeza. Legal, gente. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, se vocês quiserem falar, é só levantar a mão que eu consigo abrir aqui o microfone de vocês para vocês entrarem ao vivo também e falar. Fer, acho que a resposta foi só para a gente, para os hosts e para os palestrantes. Acho que tem que abrir a resposta para todo mundo. Ah, não foi? Os links, Oh, meu Deus. Eu vou mandar, gente. Desculpa, me atrapalhei aqui. Eu vou mandar o link para vocês. Eu estava mandando aqui no chat, mas não tava compartilhado. Mas eu vou mandar para vocês 2 links. No primeiro fala, né, sobre o nome das empresas e cita, né, alguns dos lotes aí dos produtos envolvidos. E no segundo fala aí sobre o nome de mais uma empresa recentemente que está passando por o recall, tá? A Roberta Martim mandou aqui para a gente. Atendi um Schnauzer que comeu os petiscos e apresentou hematúria muito intensa e fizemos os exames e não teve lesão renal. Será que poderia ter sido essa hematúria intensa pela ingestão do petisco? Até agora está ótimo, isso tem 2 semanas. Eu acho que até poderia, ou até que ponto, de repente, isso era hematúria, ou talvez até hemoglobinúria, né? Porque eu acho que tem alguns relatos de intoxicação por etileno glicol que o paciente fez anemia hemolítica também, né? Mas é difícil de falar, eu acho. Mas, de repente, não sei, teve cristais de oxalato, de repente isso causou uma hematúria e não causou uma lesão renal. Bom, se isso aconteceu, eu acho que ótimo, né? Porque aí Melhor a tendência para ele, né? é melhor para ele, porque aí a tendência é uma coisa disso gradativamente melhorar e essa hematúria cessar, né? E também, às vezes, não que talvez a gente... isso talvez é uma coisa importante salientar. Então, às vezes, não que talvez a gente não teve lesão renal, tá? Mas talvez a gente não teve uma lesão renal a ponto da gente ter uma azotemia importante, né? Então, de repente... vamos voltar um pouquinho naquela história, no doente renal crônico. O doente renal crônico, ele vai ter alteração de creatinina quando a gente já perdeu aí 70%, 75% dos néfrons, tá? Então, até que ponto esse paciente não teve lesão de néfron, mas não foi tão intenso da gente ter uma renal aguda, e esse rim se compensou e só teve a hematúria, né? Eu acho que pode ser também a gente pensar nesse sentido, né? Não sei se a Jaque concorda. Não, acho que é isso, a gente precisa pensar nisso, né? Não é o mais comum, viu, Roberto, que a gente sim. vê acontecer. Realmente, a gente vê mais a lesão renal aguda, propriamente dita. Se não teve cristal, que ela falou depois aqui, Dani, que não teve cristais no exame. Isso é um Então, Schnauzer, né? O Schnauzer, para ter hematúria também, ele gosta dessas coisas.
mas não é o mais comum realmente da gente ver, né? Não dá para a gente falar 100% que não tem relação. Teve um paciente no Rio, no Pet Care Animalia, que a gente estava conversando com o pessoal de lá, e esse paciente teve sintoma gastrointestinal, teve uma úlcera gástrica importante, né? Foi associada aí ao uso do petisco com etilenglicol e não teve lesão renal, né? Então, cada paciente, teve essa paciente do PACA que eu falei, com 18 de creatinina e ficou bem, teve um ponto fora da curva, então vai muito de cada paciente mesmo. É o comum, é o que a gente costuma ver, o que a gente está vendo? Não, não é, né? Assim, os pacientes não costumam cursar com hematúria, assim, super importante. Mas a falar que não tem nada a ver, já que ele ingeriu, né, o petisco e que a gente sabe que podia ter o etilenglicol, também não dá para a gente afirmar, né? Se foi isso, que bom, né? Porque ele foi um sortudo aí que só teve hematúria e melhorou e não teve a lesão renal, né? Lesão renal que a gente não tenha visto realmente, né? Podem ter morrido, né? Podem ter morrido. E também eu acho que assim, eu acho que não são todos os petiscos dessas marcas que estão contaminadas, né? Eu acho que são determinados lotes. Então, se também o paciente comia esse petisco, mas por sorte, nenhum lote contaminado, teoricamente, aí talvez podia ser uma coisa nada a ver, comia o petisco, mas os sintomas nada a ver com o petisco, porque, por sorte, não era o lote contaminado. Isso também é uma coisa que talvez a gente tem que levar em consideração. Legal, gente. Acho que a Luciane também teve um caso, né, de hematúria, foi isso? Muito bem. Eu estou lendo aqui também. O Humberto falou que o propileno-glicol é muito utilizado, e realmente, Humberto, é isso mesmo, né? Ele não intoxica, né? Ele é bastante usado, e acho que houve essa contaminação ou essa troca, a gente não sabe muito bem o que aconteceu pro ativo, né? Para o composto que é bem tóxico mesmo. Pessoal, a gente recebeu uma pergunta aqui. Vocês sabem dizer quais são os achados na necrópsia além dos cristais por oxalato? Existem outros achados? Eu acho que aí depois a gente vai começar a ter algumas outras lesões até de necrópsia em consequência de toda a alteração metabólica, né? Mas a gente pode ter, que nem eu até tinha comentado lá na frente, a gente pode ter algumas alterações hepáticas, pode ter alterações do sistema nervoso central, né? Mas eu acho que o mais realmente característico e, pelo que eu conversei com o pessoal, na verdade, acabou fechando nesses pacientes intoxicados, e a maioria deles era esse acúmulo de cristais de oxalato na parte renal. Mas você vai ter, né? Então, assim, você tem uma azotemia muito importante, você vai ter alteração em trato gastrointestinal, né? Você vai ter alteração geral, mas eu acho que o mais, vamos dizer assim, não sei se patognomônico seria a palavra correta, né? Mas característico realmente é mais essa parte renal do que outras alterações em necrópsia. Eu acho que as outras alterações talvez sejam mais secundárias. Falando de rim mesmo, né? Eu acho que isso é associado à necrose tubular, né? Que é o que a gente sabe que esse depósito aí causa, né? Então, é túbulo mesmo que morre. Então, a necrose tubular a gente consegue ver no histopatológico ali na necrópsia também. Que aí você vê a lesão e aí, junto com essa necrose, você tem esses cristais que aí você junta aí as peças do quebra-cabeça. Legal, gente. A Roberta até mandou aqui pra gente. Pior que meu marido deu mais um petisco do mesmo saquinho ontem. Ele não jogou fora o petisco e até agora está bem. Vou verificar se está nos lotes. Bom, Roberta, vamos torcer para não estar, né? Pior que quando começou a sair essa notícia, não sei vocês, mas no dia que começou a estourar, eu liguei pro meu marido, eu falei, joga tudo fora, pelo amor de Deus, né? Que a gente fica super assustado, né? Mas é como até eles comentaram, né? Tem lotes específicos, né? Então, até para a gente se acalmar, poder acalmar o cliente, né? Realmente não são todos, né, que vão estar contaminados, mas obviamente que é importante aí a gente
saber certinho de todos os produtos para a gente fazer a orientação, né? Aí Acho que é no caso... importante... Desculpa, pode falar, Dani. Não, acho que aí no caso já, de repente, coleta uma função renal, uma urinálise, né? De repente uma gasometria, só para a gente já pegar, às vezes, algumas alterações mais precoces e não deixar, às vezes, começar a ficar ruim clinicamente. Perfeito. E aí, acho que a nossa orientação como veterinários, né, que eu falei, tem que existir, mas a gente também não pode assumir a responsabilidade pelas empresas, né? Porque a gente não sabe, né? Então, acho que a orientação de sempre entrar em contato com a empresa do petisco e saber qual a orientação da empresa, isso é importante, né? Porque não tem como a gente dizer, não, pode usar esse aqui, que esse aqui não tem problema. Infelizmente, a gente ainda não sabe, né? Então, tem muito ainda a se descobrir, se entender sobre esse caso triste. Exatamente. A Priscila até mandou uma mensagem importante aqui, né, que é importante a gente orientar também de não jogar no lixo comum, né, esses petiscos aí suspeitos, porque, né, cães e gatos de rua podem acabar consumindo e caso, né, tiver, né, contaminado, eles podem acabar sofrendo intoxicação também, né. Muito obrigada aí, Priscila. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitem. A Roberta mandou aqui que vai repetir os exames dele de novo. Legal, Roberta. Estamos torcendo aqui para que esteja tudo bem. Bom, pessoal, não tendo mais perguntas, vocês querem falar mais alguma coisa? Jaque, Dani, Cibi? Eu acho que era mais isso, eu acho que até para alertar um pouquinho, a gente ter uma ideia um pouco do que acontece, de como agir também um pouco nesse sentido. Então, acho que esse bate-papo, porque é muita coisa nova, né? E realmente a gente não está acostumada com isso, né? Sim, eu acho que também depois de tudo isso que aconteceu, eu acho que provavelmente essa parte de avaliação, a parte, eu acho que do fator de qualidade, né, das empresas, eu acho que isso tende a melhorar muito, né? Então, sempre que acontece uma coisa, né, eu acho que esse padrão de qualidade das empresas, provavelmente eles vão tomar um cuidado maior. As empresas que não tiveram problema, provavelmente eles vão se preocupar e vão tentar melhorar toda essa parte para a gente evitar um próximo acidente desse. Com certeza. Que venha algo, né, entre aspas, positivo disso tudo, né? Que é alguma melhoria aí nesse controle de qualidade para que não aconteça mais, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que é isso, né? A gente tentar aí, na medida do possível, fazer um diagnóstico mais precoce, né? Se diagnosticou, viu que o paciente está ficando cada vez mais azotêmico, mesmo que uma azotemia leve, já pensar assim na diálise. Se tiver qualquer dúvida, porque a gente também está aprendendo, né? Mas a gente também está à disposição lá no hospital, né? Assim, é só entrar em contato, ligar, tem um helpdesk, né, que dá para a gente também orientar nesse sentido. É triste, né? A gente vê muito paciente, infelizmente, vindo a óbito, é um prognóstico bem ruim. Mas a gente está à disposição também, a gente vai se ajudando até tudo isso passar. Legal, Jaque. Gente, só uma última dúvida que a Maíra mandou aqui agora para a gente. Mesmo os petiscos que não tenham na composição propilenoglicol, seria bom suspender também? Maíra, acho que isso vai muito de cada um, né? Assim, que nem a Fê falou, quando soube, ligou para o marido e falou, joga tudo fora. Qual que é a nossa orientação, né? Como eu disse, a gente não pode também se responsabilizar pela empresa. Então, assim, a recomendação é que tenha o propilenoglicol, isso já é uma recomendação do MAPA, né? Para a gente evitar realmente dar para os pacientes. Os que não têm propilenoglicol, tem empresa que recomenda, sim, não fazer, né? Tem empresa que não fala nada, né? Não ainda se manifestou em relação a isso. Então, a gente sempre orienta a ligar na empresa, né? Liga no SAP da empresa e pergunta qual que é a orientação deles, né? Como a gente não sabe a magnitude disso, né? A gente sabe que pode ter, tem uma associação com propilenoglicol, né? Mas eu não me responsabilizaria pela empresa, né? Sempre
sempre orienta a ligar no SAC e ver qual que é a orientação deles. Perfeito, Jaque, muito obrigada. Bom, a gente está recebendo vários agradecimentos aí. Nós que agradecemos a presença de vocês com a gente, tá? Foi muito bom, muito proveitoso. Eu acho que essa troca, né, que a gente tem nessas reuniões clínicas é super importante. Então, muito obrigada mesmo.